Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja, né, em nossos corações. Vocês estão me ouvindo? Então que bom. Que a impressão que eu tenho é que vocês não estão me ouvindo. Bom, tá não? Edson, por favor. Agora, melhorou, gente? Eles sempre fazem pegadinha comigo, sabe? Reparem que isso só é comigo. Mas fazer o quê, né? É que eles sabem que eu fico nervosa, aí eles já querem descontrair, mas aí me deixam mais nervosa ainda, porque eu quero falar e o negócio não funciona. Mas vamos lá. Bom, queridos irmãos, então, mais uma vez, né, vocês vão trabalhar aí a paciência, né, de cada um de vocês em me ouvir. Então, o nosso assunto, conforme a Dirce falou, né, é o capítulo 2 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que está falando sobre as leis morais, né? Então, deixa eu pegar aqui a minha cola para a gente não falar bobagem. Na pergunta, né, 621, que é aqui, né, ainda nesse capítulo, melhor, na primeira parte das leis morais, fala que as leis morais estão escritas na nossa consciência. Então, nenhum de nós pode dizer assim, eu não conheço que seja a lei moral, né? Ela está escrita na nossa consciência. E, por mais que nós sejamos ignorantes, vamos dizer assim, em termos de conhecimento religioso, todos nós, por termos inscrito, né, a lei moral na nossa consciência, nós temos, de alguma forma, a ideia de que existe acima de nós um ser superior, um ser supremo. Então, nós trazemos isso de tempos remotos, né? Essa lei escrita na nossa consciência. Desde que Deus criou o Espírito, tá? Não importa encarnado em que planeta, em que mundo, a lei de Deus está escrita na nossa consciência como espírito. Então, mesmo a época em que éramos espíritos primitivos, espíritos extremamente atrasados, nós já tínhamos a consciência de que existia esse ser acima de nós, né? Então, como o nosso tema, um dos temas de hoje, é politeísmo e o outro, tema é sacrifícios, nós, com essa informação de que sempre tivemos, a lei de Deus inscrita na consciência, nós vamos conseguir compreender as perguntas que Allan Kardec faz aos espíritos acerca, do politeísmo. Então, se a lei moral está escrita na nossa consciência e a lei de adoração é uma lei moral, todos nós sempre tivemos na nossa consciência que temos que adorar a Deus. Adorar a Deus no sentido da reverência, no sentido da obediência às suas leis, no sentido de compreender essas leis. Porque nós já falamos aqui em outras oportunidades, não somente eu, mas todos aqueles que ocupam aqui o púlpito. Todos nós queremos um dia sermos felizes, sermos espíritos perfeitos. E para que isso possa acontecer, nós temos que atender à lei de adoração. Então, no capítulo das leis morais, a lei de Deus, a lei de adoração, é a primeira lei, é o segundo capítulo falando para nós da existência de Deus. E aí, nós vamos vendo que todos os povos já adoravam a Deus.
Mas para a gente, né, seguir aqui, não se perder em relação ao pensamento de Kardec e ao pensamento dos espíritos. Aí Kardec perguntou assim aos espíritos, mas se adorar muitos deuses, né? Porque o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais difundidas, já que ela é falsa. Então, imagine, hoje, né, nos dias atuais, muitos de nós sabemos da existência de Deus, mas mesmo assim, né, dependendo da denominação religiosa a qual tenhamos praticado até chegarmos à doutrina espírita, fazíamos as nossas orações a Deus, a Jesus, aos santos, aos orixás, não é? Então, não é uma forma de adoração a outros seres que não sejam a Deus? Então, imagina no tempo em que nós ainda éramos espíritos bastante primitivos. Então, tudo aquilo que fugia à nossa compreensão, ao nosso entendimento, nós achávamos que eram deuses, que era Deus que estava, né, provocando tudo aquilo. E aí, os espíritos responderam assim a Kardec: a concepção de um Deus único só poderia existir no homem como resultado do desenvolvimento das suas ideias. Então, nós, espíritos, né, só conseguimos compreender que só existe um Deus a partir do momento em que nós fomos desenvolvendo a nossa inteligência. Então, nós vamos ver, né, que só a partir do povo hebreu, principalmente de Moisés, é que nós passamos a conhecer, né, o Deus único, né, aquele Deus supremo que é o provedor, é a inteligência suprema do universo. Porque até o povo hebreu, né, estar ali escrito para nós, né, trazendo as suas informações através do Antigo Testamento, através da Bíblia, nós não conhecíamos, não tínhamos essa noção do Deus único, porque, né, ainda éramos criaturas ignorantes. E aí, ele vai mais adiante dizendo assim, seríamos incapazes, né, éramos incapazes, pela nossa ignorância, de conceber um ser imaterial sem forma determinada, agindo sobre a matéria, né? Então, nós não conseguíamos imaginar Deus como os espíritos nos colocam hoje, né? Como sendo a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. Nós precisávamos trazer a figura de Deus, né, à nossa imagem e semelhança. Então, as religiões nos ensinaram que Deus, né, era aquela criatura que tinha que ter um corpo, que tinha que, de alguma forma, ser algo que nós pudéssemos tocar ou que pudéssemos pensar como a nossa imagem e semelhança. E aí, né, nós passamos a crer naquele Deus velhinho, de barbas brancas, né, cabelos enormes, também grisalhos, de cajado na mão, porque nós precisávamos trazer, como os espíritos dizem aqui, a imagem e semelhança do homem. Mas, obviamente, à medida que nós fomos evoluindo, fomos compreendendo o que realmente é Deus, essa imagem ficou para trás. Eu acredito que todos nós, não é, que nos dizemos espíritas, que somos trabalhadores da doutrina, né, trabalhadores nas casas espíritas, já não fazemos mais essa ideia de Deus. Bom, e aí ele continua dizendo assim: tudo o que não se compreendia devia ser a obra de uma potência sobrenatural, e daí a crer em tantas potências distintas. Então, quando a gente faz os nossos estudos, né, quando fazemos os nossos estudos lá no banco escolar, nós víamos, né, nos livros, não necessariamente nos livros de religião,
a quantidade de deuses que existiam e que eram reverenciados pelas criaturas. Então, a gente tem, né, a mitologia romana, a mitologia grega, falando desses diversos deuses. Então, era Zeus, era Poseidon, né, era Artemis, e por aí vai, né, uma quantidade enorme de deuses produzindo, né, ou melhor, sendo adorados por nós, espíritos ainda primitivos, porque não conseguíamos compreender aquelas manifestações. Então, o relâmpago, né, surgiu lá no espaço. Ah, Deus! Então, é o Deus do trovão, né? A chuva. Nós não conseguíamos compreender o que era a chuva. Então, adorávamos a chuva como se fosse um Deus, adorávamos o vento. Então, todos os fenômenos da natureza que nós não conseguíamos compreender, nós fazíamos as adorações como se esses fenômenos, hoje, né, nós sabemos que são fenômenos naturais, mas eram inicialmente tratados como deuses. Então, nós vemos, né, o Deus é o Deus do sol, o Deus do trovão, o Deus da lua, aqueles deuses que cuidavam dos rebanhos, que cuidavam das plantações, das colheitas e de tantas outras coisas materiais. Porque, como o Espírito falou ali, nós precisávamos, né, trazer Deus para muito próximo de nós. Mas nós, né, começamos a caminhar e começamos a compreender que não poderia ser dessa forma. E aí ele continua dizendo assim: porém, em todos os tempos, houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multiplicidade de poderes para governar o mundo, sem uma direção superior, e se elevaram à ideia de um Deus único, né? Então, à medida que nós fomos evoluindo, os homens também foram evoluindo, né? Evoluindo o pensamento e trazendo a ideia desse Deus único. Então, mesmo lá, antes de Cristo, né, mesmo depois de Moisés, mas antes do Cristo, nós, né, fomos vendo diversos filósofos trazendo a ideia para nós do Deus único. É interessante quando nós, obviamente, acredito que todos aqui que fazem, né, a exposição doutrinária, quando tem um tema para fazer, começam a procurar uma série de informações. E, às vezes, a gente vai procurar uma coisa e acha outra, como eu digo, né? Então, é bastante interessante o livro A Caminho da Luz. Quem não teve oportunidade de ler, lê, que é uma leitura bastante, uma leitura profunda, para que a gente possa refletir bastante. É uma leitura fácil, mas com muita informação e bastante conteúdo, né, para quem gosta principalmente de pesquisar. Então, Emmanuel fala que também, né, nós tivemos essa quantidade de interpretações ao longo, né, da nossa trajetória como espíritos encarnados aqui no planeta Terra, porque quando os capelinos, né, os exilados de Capela, foram trazidos para o nosso planeta, eles já tinham, né, a ideia de Deus, porque eles eram espíritos que já tinham uma evolução intelectual elevada, mas moralmente esses espíritos ainda eram atrasados. E conforme vai acontecer com o nosso planeta, né, já está acontecendo com o nosso planeta, nós estamos saindo da situação de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, né? Então, quando passarmos à condição de planeta de regeneração, aqueles que ainda ficarem presos, né, ao mal, de todas as formas, não é? Que não conseguirem fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou,
né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, será convidado, como os capelinos foram convidados, a virem habitar um planeta, né, na mesma condição da Terra. Então, vocês imaginam, né, esses espíritos que viviam, né, num planeta evoluído intelectualmente, tecnologicamente, terem que vir parar, né, num planeta primitivo ainda, né, que eles precisavam auxiliar a evolução desses habitantes que aqui estavam. Então, Emmanuel diz que eles não vieram ocupar corpo dos primatas, não é? Que aqui mesmo, na Terra, os primatas já estavam evoluindo. E aí chegou um momento, isso foi até estudo de um encontro de 2 anos atrás, ou de 3 anos atrás, se eu não estiver equivocado, o Livro dos Espíritos, que a gente faz no período de Carnaval. Então, chegou um determinado momento, né, houve aí, pela ação dos engenheiros, dos cientistas, melhor dizendo, dos cientistas que estavam sobre a ordem de Jesus, e eles, mexendo lá no nosso genoma, ajustando a nossa forma, que é o perispírito, já ajustou para que esses capelinos pudessem encarnar no nosso planeta, mas não mais na condição de primata, porque o primata continua primata, o macaco é macaco. Mas nós conseguimos fazer essa bifurcação de forma que os espíritos puderam encarnar em seres que já estavam num processo de evolução. E aí, em função de tudo aquilo que eles já traziam para cá, eles começaram, dependendo da região em que eles reencarnaram, a trazer a ideia desses diversos deuses. Então, ele comenta que o povo egípcio, eles trouxeram para nós a ideia de deuses que eram metade corpo de homem, metade corpo de animais. Na Índia, a mesma coisa. Os deuses, a gente vê, tem forma de elefante, tem forma de uma série de outros elementos, são deuses com 4, 5, 6 braços. Então, eram as ideias equivocadas, porque quando a gente reencarna rápido, desencarnou, e tem aquelas encarnações compulsórias, a nossa memória está muito recente. Essa semana, acredito que alguns de vocês tenham tido a oportunidade de ler ou de ouvir, porque eu não consegui abrir no celular, eu só consegui ouvir, do menino com 9 anos de idade que já estava se formando em engenharia elétrica. Então, isso é normal? Não, é um espírito que já tinha essa experiência e que talvez tenha tido uma encarnação muito rápida, após o desencarne, e aí traz essas memórias. Então, isso aconteceu aqui no nosso planeta. E aí nós vamos vendo essa diversidade da ideia de Deus. Mas existiu aquele grupo inicial, a raça adâmica, que já veio e não se perdeu com esse pensamento da ideia do Deus único. Então, a gente vê traçado lá no Antigo Testamento que desde Moisés nós vemos o povo hebreu trazendo essa noção de que só existe um Deus, o Deus superior a todas as criaturas. E aí, porque o tempo é sempre cruel conosco, vamos lá. Aí ele diz assim, aí Kardec pergunta: os fenômenos espíritas, tendo sido produzidos em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades no mundo, não terão induzido a crença na pluralidade dos deuses? Imagine, as manifestações espíritas, elas sempre aconteceram em todos os tempos. Não passou a acontecer
a partir de 1857, quando os espíritos realmente marcaram, né, de forma ostensiva a sua presença entre nós. E se existiam espíritos, existiam médiuns. E aqueles espíritos que estavam aqui encarnados, né, mesmo numa condição mais primitiva, viam esses espíritos fazendo a manipulação dos elementos da natureza, né? Sendo conduzidos por espíritos mais elevados, né? Aqueles espíritos mais simples que conduzem os fenômenos da natureza, obedecendo a ordem de espíritos mais elevados. E aí, né, surgiu essa ideia de tantos deuses. Se eu não sei explicar, eu dou uma denominação, né, que eu acho que está acima de mim. Então, imagina, né, nós se vermos aqui hoje um espírito luminoso, com certeza, né, nós vamos ficar querendo explicar o que é aquilo. Se não temos a noção da doutrina espírita, vamos dizer que nós estamos vendo anjos, santos, né, que foi o que aconteceu aí ao longo, né, de toda a existência da igreja, né, com as criaturas que diziam que viam os santos. Não, estavam vendo eram espíritos mesmos, mas como a gente não sabia dizer o que era, então nós estávamos vendo os santos, né, e acreditávamos naquilo que víamos. Bom, e aí vamos seguindo porque o tempo urge, como eu digo aqui, né, para os companheiros de trabalho. É por isso que quando um homem se distinguia entre todos os outros pelas suas ações e seu gênio, ou um poder oculto que o vulgo não compreendia, faziam dele um deus e, após sua morte, prestavam-lhe culto, né? Só que eu tenho o que vocês não têm. A página de vocês não tem a nota de Kardec. E a nota de Kardec, gente, ó, é muito boa. Não deixem de ler em casa hoje à noite a notinha de Kardec. Eu vou ler só uns trechinhos. Aí Kardec diz assim, ó, a palavra Deus possuía entre os antigos uma acepção muito ampla. Não era, como atualmente, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualidade genérica, dada a qualquer ser existente fora das condições da humanidade. Então, ó, aquela situação que eu falei dos espíritos, né? Eles estavam fora da situação das condições da humanidade. Aí ele diz, ora, a manifestação dos espíritos, tendo-lhes revelado a existência de seres incorpóreos que agiam como potências da natureza, chamaram-nos deuses, como chamamos hoje, né, espíritos. Aí mais à frente, ele diz assim, se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, aí reconheceremos sem dificuldade todos aqueles de nossos espíritos em todos os graus da escala espírita, né? Então, esses espíritos que nós muitas vezes chamávamos de deuses pela nossa ignorância, se nós formos hoje com o conhecimento da doutrina espírita, vamos observar que Deus não poderia ser, né, aqueles seres que eram vaidosos, eram orgulhosos, que se preocupavam com as coisas materiais no sentido, né, do egoísmo, no sentido de achar que tudo deveria ser seu, né? Ó, o egoísmo falando aí. Bom, e aí, quando ele fala, né, aqui dessa situação de nós, né, não termos como explicar e tudo, nós construíamos os nossos altares, né, para podermos estar adorando esses seres, eu me lembrei de uma passagem, né, lá do Novo Testamento, né, uma passagem de Paulo de Tarso, em que ele é convidado, né, a sair de uma determinada cidade, porque ele chega nessa cidade e começa a dizer, parem de adorar esses diversos deuses, o Deus é único, né? Ele já estava fazendo
a sua pregação, levando o Evangelho do Senhor Jesus. E aí, aqueles que faziam os altares para esses deuses, falaram assim, esse sujeito não é um bom sujeito. Ele está, né, fazendo com que nós percamos dinheiro. Por quê? Se não existem esses deuses, ele está pregando o Deus único. Como é que a gente vai continuar ganhando dinheiro montando os altares de prata, né, para a deusa Ártemis? Não, espera aí, vamos convidar meu filho, pode sair dessa cidade. Então, para a gente ver, né, o quanto nós ainda, muitas vezes, temos da ignorância. Quantos de nós temos lá, né, apesar de ainda já sermos espíritos, temos lá as imagenzinhas nas casas, né, porque precisamos fazer lá a nossa oração diante daquela imagem. Então, isso, né, são os altares que Paulo falava, né, lá traz até hoje para nós no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que nós, né, precisamos estar sempre, mesmo na atualidade, voltando o nosso pensamento a outros seres que não sejam Deus. E aí, né, para a gente poder passar para o outro assunto, ele diz assim: o cristianismo, vindo clarear o mundo com sua luz divina, não destruiu uma coisa que está na natureza, mas dirigiu a adoração para aquele que é digno dela. Então, né, só mesmo o Cristo é que veio trazer, né, confirmar a existência de Deus. Não mais aquele Deus, né, do orgulho, da vaidade, o vingativo, mas trazendo para nós o Deus realmente, soberanamente justo e bom, e o Pai, né, o Criador de todas as coisas. E aí ele diz assim: quanto aos espíritos, a lembrança deles perpetuou-se sobre diversos nomes conforme os povos, e suas manifestações, que nunca cessaram, têm sido diversamente interpretadas e frequentemente exploradas sobre o domínio do mistério, né? Então, mesmo depois do Cristo, nós ainda, né, conseguimos, de alguma forma, estar manipulando a opinião, né, das criaturas para que, né, ou melhor, para podermos muitas vezes estar explorando a esses espíritos. Mesmo hoje, nós sabemos, né, que todos já sabemos, depois de 1857, todos nós sabemos que os espíritos nada mais são que a alma dos homens, né, que os espíritos são imortais, que os espíritos são perfectíveis, não é? No sentido de que somos imperfeitos, mas um dia vamos chegar à perfeição, um dia vamos ser espíritos felizes. Mas muitos ainda querem manipular a opinião das pessoas para que nós possamos fazer dos espíritos algo que está acima da natureza. E não é assim, né? E aí, também lá, no Atos dos Apóstolos, falando ainda de Paulo, né, de Paulo de Tarso, gente, lê os Atos dos Apóstolos de Paulo, a gente vê o quanto Paulo é atual. Ele conta, né, ele narra que ele chega a uma cidade, que eu não vou lembrar o nome, e aí, né, lá chegando, vem uma moça, né, uma escrava, em direção a eles, né, ali a multidão, e fazendo adivinhações, né, adivinhações no sentido da previsão do futuro. E aí ele chama assim, o espírito adivinhador. E aí ele expulsa o espírito adivinhador, né? Sai, que aqui não é o seu lugar. E aí aquela serva volta ao estado normal, sai do estado de transe e os seus amos, né, os seus senhores, ficam muito bravos com Paulo. Porque, mais uma vez, Paulo, né, na tentativa de mostrar, né, que o Deus era único, porque as pessoas estavam adorando aquela mulher como sendo uma deusa, porque ela estava ali a adivinhar, né, o futuro, a falar das coisas que ela estava vendo.
ele foi mal interpretado, né? E aí eles dizem, você tirou o nosso ganha-pão, porque cada vez que ela fazia uma adivinhação, eles pegavam dinheiro, né? Então, nós vemos que muitas vezes essas adorações, né, esse sentido de politeísmo vai, né, de encontro àquilo que nós queremos para podermos, de alguma forma, tirarmos até vantagem da divindade. Mas o importante é que, né, de Moisés até, né, os nossos dias, e principalmente passando pelo Senhor Jesus, nós fomos evoluindo, né, como espíritos, fomos evoluindo a nossa inteligência, a nossa compreensão, e hoje, né, todos nós conhecemos o Deus, né, bom, justo, soberano, único, né, misericordioso, é um Deus que não se melindra, é um Deus que vê a todos nós da mesma forma, e isso, né, nos aproxima muito mais de Deus. Antes, nas outras religiões, nós temíamos a Deus, né, porque tivemos a informação, né, desde todos os tempos, de que Deus era um Deus vingador, era um Deus que se melindrava com aquilo que fazíamos, né, que fosse de encontro à opinião daqueles que eram os nossos soberanos aqui enquanto encarnados. Mas hoje a gente sabe que não. E isso é confortador, né? Quando Cristo esteve entre nós e passou, né, e confirmou a existência do Deus único, ele passa a não mais chamar de Deus, mas sim de Pai. E é isso que conforta a todos nós, né? Então, a gente, enquanto estamos aqui encarnados, né, cada um de nós temos um Pai, né? Mesmo que, pelas injunções aí da vida, nós tenhamos pais, né, por associações que as famílias hoje fazem, porque perdemos, né, o nosso pai biológico e a nossa mãe casou-se com outro, mas nós temos um pai só. E o pai maior, que é Deus. E isso é que é importante, né, para todos nós. E Kardec, né, diante de tantos deuses, né, que existiram no nosso pensamento, ao longo do nosso crescimento, do nosso progresso como espíritos, falando da lei de adoração, ele traz para nós também o título de sacrifícios, porque, né, os sacrifícios aconteciam desde também de todos os tempos. E a primeira pergunta, a 669, Kardec fala sobre os sacrifícios humanos, e aí ele diz que o sacrifício humano remonta à mais remota antiguidade. E como o homem pôde ser levado a crer que coisas semelhantes pudessem ser agradáveis a Deus. Então, a gente vê, não é, lá no Antigo Testamento o exemplo de Abraão e o seu filho Isaque. E isso acontecia, né, com naturalidade. Então, quem não conhece a história, leia o Antigo Testamento, que a gente não pode contar tudo porque o tempo já está ali gritando. Mas Abraão ia sacrificar o seu filho Isaque porque Deus tinha dito a ele que fizesse o sacrifício do seu filho para provar que ele amava a Deus. E ele ia fazer, né? Então, ele levou o seu filho até o altar dos sacrifícios para sacrificar a seu filho. E, no momento crucial, um anjo, né, um espírito angélico aparece a Abraão e diz que ele não precisava fazer aquele sacrifício, porque ele já estava provando a fidelidade dele a esse Deus único, né? E, fora esse exemplo de Abraão e Isaque,
a gente vê em outros momentos, não é, do Antigo Testamento, os sacrifícios humanos. Por que Elias, né, todo mundo aqui ouve falar, né, de Elias, do Antigo Testamento, sacrificou, vamos dizer assim, aqueles sacerdotes de Baal? Porque o deus Baal, né, que eles chamavam de Deus, eles faziam sacrifícios humanos. E aquilo, né, ia de encontro ao pensamento de Elias e dos outros profetas. Mas para aqueles que praticavam aquela religião, que seguiam aos sacerdotes de Baal, aquilo era natural, né? Então, Kardec pergunta isso, porque ao tempo, né, de Kardec ainda aconteciam essas situações. Então, quando eu vi aqui, falando sobre os sacrifícios, o pensamento, conforme eu falei, né, para vocês, o pensamento vai longe. E eu lembrei rapidamente, talvez todos já tenham ouvido falar, daquele... Eu nunca fui lá, né? Só conheço de página, de livro e de televisão. Aquele monumento lá na Inglaterra, Stonehenge, é um altar, né? São pedras enormes, de várias toneladas, formando um círculo, e dizem que ali encontraram diversas ossadas, né, humanas em determinado local, e que provavelmente ali faziam-se sacrifícios humanos. Da mesma forma que um outro local também na Inglaterra, em que existe, porque é patrimônio da humanidade, né, também um altar, né, que são pedras, eu vou tentar lembrar o nome, tá? Mas fugiu aqui da minha mente. E que também lá foram encontrados muitas ossadas, né, e que provavelmente essas criaturas que estavam ali, né, tenham sido sacrificadas em nome de Deus. E muito perto de nós também, né? No México, os astecas faziam a imolação das criaturas para poderem aplacar a ira, né, daquilo que se chamava de Deus, porque não sabiam explicar o trovão, não sabiam explicar, né, a presença de vulcões, essas coisas todas, e achavam que se fizessem o sacrifício de seres humanos, aplacariam a ira, né, dessas forças da natureza. E aí, Kardec continua dizendo aqui, foi o que levou o homem primitivo a imolar, primeiramente animais, e mais tarde os homens, já que, segundo a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício fosse proporcional à importância da vida. Vocês vão dizer, caramba, ela fala pra caramba do Antigo Testamento. Mas é que o Antigo Testamento tem algumas coisas que a gente não consegue hoje conversar se a gente não se reportar ao Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento foi o primeiro livro de religião que foi escrito, né, que a gente tem essas informações. Quando a gente lê A Caminho da Luz, né, que eu fiz a referência no início, a gente vai ver que essa civilização, né, da Índia, da China, a gente não tem nada escrito, porque as coisas eram passadas de boca a boca. E a gente só foi ter alguma coisa realmente escrita, né, foi com o Antigo Testamento, né, falando das religiões. E aí a gente vê, já lá no iniciozinho, né, no Êxodo, no Levítico, Moisés falando sobre as dádivas, as oferendas, que inicialmente eram coisas pequenas,
né? Eram grãos de cereais, eram farinhas, eram pequenos animais, eram pombas, né? Eram coisas que você doava parte daquilo que você produzia para poder agradar a Deus e poder também se libertar dos seus pecados, das coisas erradas que você fazia, né? Então, a gente vê que isso acontece também, desde todos os tempos, a forma de nós fazermos as nossas oferendas. Quem no dia 31 de dezembro não vai ou nunca foi, né? Hoje a gente não faz mais, mas vai fazer as suas oferendas à rainha do mar, né? Vai levar flores, vai acender velas. Então, a gente fala, não, a gente não faz mais sacrifício, a gente não faz mais oferenda. Faz sim, só que não lembra, né, que isso também é uma forma de nós estarmos fazendo adoração de não somente a Deus, mas daqueles que são os seus prepostos, não é? Bom, e aí, mais à frente, é porque é aquilo, a página ela não está numerada errada, que vocês vão ver. Da 69 pulou para a 671, né? Então, eu estou tendo vantagem aí sobre vocês. Na subpergunta, né, da 669, Kardec perguntou assim: desse modo, os sacrifícios dos animais teriam precedido os sacrifícios humanos? Quanto a isso, não há dúvida, né? Porque lá no Antigo Testamento fazia-se esses sacrifícios, eram de pombos, de gado, de carneiro, tá? E não de criaturas humanas. Bom, e aí mais à frente, na 670, ele diz assim: será que os sacrifícios humanos efetuados com uma intenção piedosa puderam alguma vez ter sido agradável a Deus? E os espíritos respondem que nunca, né? Nunca poderíamos estar, né, fazendo esses sacrifícios humanos e sendo agradáveis a Deus. E ele diz assim: os homens, melhorando-se, deviam reconhecer seus erros e reprovar esses sacrifícios que não condiziam com o pensamento de espíritos esclarecidos, né? Então, nada do que a gente faça, né, de oferenda, de sacrifício de animais, seja lá o que for, está sendo agradável a Deus, né? Então, a gente tem que respeitar, obviamente, a forma das pessoas agirem. Mas hoje a gente ainda vê, né, irmãos de outras denominações religiosas fazendo, né, o abate de animais, fazendo a oferenda, né, nas esquinas, para poderem alcançar as graças que acham, né, que merecem. Então, a gente tem que... nós não podemos criticar, mas temos que nos observar, porque muitos de nós que aqui estamos também já fizemos essas práticas, não é? Bom, e aí, mais à frente ele diz assim, na 671, né, que vocês têm: o que devemos pensar das guerras chamadas santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminar o maior número possível daqueles que não comungam de suas crenças, não é? Então, a gente também vê que as guerras religiosas, elas sempre aconteceram, né? Inicialmente porque queria-se implantar, né, lá no Antigo Testamento a gente vê, né, o povo hebreu querendo implantar no pensamento das criaturas a ideia do Deus único, sairmos da situação do politeísmo para o monoteísmo. Mas, depois da existência, né, ou melhor, da vinda do Cristo a nós, né, nós, cristãos, que fomos tantas vezes perseguidos, passamos a fazer essas guerras, chamadas guerras santas, que todos aqueles povos que eram pagãos, que tinham a ideia também do politeísmo, ou que não tinham nenhuma ideia religiosa, nós, de alguma forma, né, estávamos ali impondo a força, né, que eles acreditassem no Deus único.
Então, a gente vê que o tempo passou, né, nós evoluímos como espíritos intelectualmente, mas moralmente nós ainda estamos, né, nos endividando com a lei, querendo impor ao outro o nosso pensamento religioso. Né? Então, a gente vê irmãos de outras denominações religiosas não respeitando as diferenças. Então, a gente vê companheiros que chutam a imagem, né, de santos da igreja católica, e companheiros evangélicos e católicos que acham que têm o direito de agredir aqueles que são de religiões afro, né, porque não pensam como nós, e nós espíritas também, muitas vezes, né, podemos até não exteriorizar, mas criticamos aqueles que não aceitam o espiritismo. Né? Então, nós temos sempre que fazer como Cristo, gente. Respeitar, né, a opinião do outro, amar ao outro, né, mesmo que não pense como nós. Porque, né, lá no Antigo Testamento, o Senhor Jesus, ele não está de braços somente com aqueles que comungavam, né, das suas ideias. Muito pelo contrário, ele chamava para si aqueles que eram mal vistos na sociedade. Né? Bom, e aí, que o tempo está ali gritando, a 672, Kardec pergunta assim: a oferenda dos frutos da terra feita a Deus tinha mais mérito aos seus olhos do que os sacrifícios dos animais? E o Espírito responde a Kardec: Deus julga a intenção e que o fato tinha pouca importância, para ele. Né? Como vos temos dito e sempre o repetimos, a prece dita do coração é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo e que o fato é nada. Né? Então, muitas vezes, não precisamos estar, né, gastando o nosso dinheiro para fazermos ofertas no sentido, né, de alimentos, de flores, de velas a Deus. Né? Que nós façamos uma prece do coração que vamos estar agradando muito mais a Deus. Né? E que utilizemos desses recursos para atender aqueles que precisam efetivamente de um pão, de uma roupa, de um calçado, de um caderno, enfim. Né? Que nós possamos fazer realmente ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito se estivéssemos no lugar, né, daquele outro irmão. E aí, né, para que a gente possa terminar, e já estamos assim em cima da hora, ele diz assim: e não haveria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao alívio daqueles a quem falta o necessário, né, aquilo que nós estávamos falando. E aí o Espírito responde a ele: Deus abençoa sempre aqueles que fazem o bem. Aliviar os pobres e os aflitos é o melhor meio de honrá-los. Né? O homem que se prende às exterioridades e não ao coração é um espírito de visão estreita. Considerai se Deus deve se prender mais à forma do que ao fundo. Né? Então, só para a gente terminar, a gente recebeu, né, quando chegou aqui, a nossa página de harmonização, e é uma página lá do Evangelho que muitos conhecem, mas é sempre bom nós lembrarmos. Né? Então, diante daquele, né, Deus de amor, de justiça, de bondade, que o Senhor Jesus nos ensinou, né, a amar, né, a respeitar e não a temer, que nós possamos fazer aquilo que o Espírito, né, nos diz aqui, que nós, quando
o Senhor Jesus disse: ide vos reconciliar com o vosso irmão antes de apresentar a vossa oferenda ao altar. Né? No caso, a nossa oferenda é o quê? É a nossa prece do coração, que os Espíritos já falaram aqui para nós. Não é? É preciso que ele mesmo tenha perdoado aos outros e que, se cometeu um erro com os seus irmãos, o tenha reparado. Né? Então, façamos a nossa prece do coração, façamos, né, a reflexão dos nossos pensamentos, se fizemos ao outro todo o bem que podíamos fazer, né? Se realmente não temos nada que pedir perdão ao outro pela nossa forma de agir, que aí sim, né, nós estaremos fazendo o sacrifício mais agradável a Deus, né? Que não é nada de material que Deus espera de nós. Né? Tem aqui um trecho que ele até fala: o cristão não oferece dádivas materiais, porquanto espiritualizou o sacrifício, mas o preceito para ele tem ainda mais força, pois o cristão oferece sua alma a Deus e essa alma deve ser purificada. Né? Então é isso que cada um de nós precisa fazer, né? Purificar a sua alma, o seu espírito encarnado, no sentido de adorar a Deus, né, sobre todas as coisas, mas amar ao próximo como a nós mesmos. Porque quando conseguirmos fazer isso, né, estaremos cumprindo as leis de Deus e estaremos fazendo a nossa adoração com o pensamento realmente bastante tranquilo, bastante equilibrado e percebendo todas as benesses que estão sendo diuturnamente derramadas sobre nós. E se aquilo que nós hoje estamos passando, né, entendemos ainda como dor, como sofrimento, né, ao abrirmos o nosso pensamento, ao abrirmos os nossos sentimentos a esse Pai de amor, nós vamos compreender que a dor muitas vezes se torna necessária para que nós possamos crescer, para que nós possamos caminhar com mais equilíbrio e com mais firmeza diante da vida. Então, que Jesus continue abençoando a cada um de nós, né? E que tenhamos sempre a força, o pensamento sempre dirigido a esse Pai de amor que nos criou. Muita paz, meus irmãos. Graças a Deus.